A cena é comum em restaurantes, praças e dentro de casa. Crianças cada vez mais jovens dominando tablets e smartphones com uma habilidade que impressiona. Mas o que parece ser uma ferramenta de aprendizado ou um simples entretenimento está acendendo um alerta vermelho entre especialistas. 93% das crianças e adolescentes no Brasil são usuários de internet. A posse de celular próprio entre pequenos de 3 a 5 anos triplicou nos últimos 10 anos, saltando de 6% para 20%. Ter um smartphone antes dos 12 anos está diretamente ligado ao maior risco de depressão, 31% de aumento no risco. Obesidade, 40% de aumento. E distúrbios do sono. O cérebro da criança está em formação. O excesso de estímulos digitais podem prejudicar a capacidade de atenção, a memória e a interação social real. A própria Sociedade Brasileira de Pediatria e novo guia do governo federal, lançado em 2025, recomendam: até 2 anos, esqueçam as telas de televisão, tablet ou celular. De 2 a 5 anos, no máximo 1 hora por dia, sempre com supervisão. Até 12 anos, evitar a posse do aparelho próprio. O objetivo não é proibir a tecnologia, mas devolver o espaço para o olhar, para a brincadeira física e para o diálogo. Diante de tudo isso, fica o questionamento para todos nós. Estamos usando a tecnologia para ampliar o mundo dos nossos filhos ou apenas para ocupar o silêncio que a falta de interação humana deixa? Este é o tema de hoje do Sempre Melhor. Uma ótima tarde, a gente começa hoje esse debate que vai dar o que falar, porque a tecnologia tem assim entrado na nossa casa, nas escolas, nas famílias e muitas vezes tomado conta e virando amigo dos nossos filhos e adolescentes. Boa tarde, Kelly. Vamos falar hoje sobre esse assunto que vai dar o que falar mesmo. Com certeza, um assunto muito polêmico que nós temos que estar atentos para saber se realmente as telas estão substituindo as famílias, como conseguir normalizar isso. Será que dá para normalizar? Será que não? Como que a gente vai entender um pouco melhor desse assunto? E tem poucas opiniões aqui hoje, hein, Babi? Não é? Estamos recheados de convidados aqui. Hoje nós temos psicólogos, professores, quem é contra, quem é a favor. E, na verdade, a gente sabe que é um assunto meio polêmico, porque se você parar para pensar, todo mundo é contra, entre aspas, num certo período de tempo aí de infância. Mas calma que a gente vai colocar esse assunto na mesa, aqui tem muito para falar. Eu quero começar a apresentar aqui para vocês os nossos convidados de hoje. Aqui do meu ladinho direito, a Adriana Carvalho, ela que é especialista em educação infantil e desenvolvimento socioemocional e também trata da questão da orientação parental. Seja muito bem-vinda, uma ótima tarde. Muito obrigada, boa tarde a todos. Seja bem-vinda, viu? Eu quero apresentar desse lado aqui também a Adelir Marinho, que é doutora em educação e pesquisadora da infância. Boa tarde, Seja muito bem-vinda. obrigada pelo convite. Muito bem. Muito bem. Também a Thaís Gomes, também psicóloga e analista de comportamento. Seja bem-vinda. Muito obrigada, uma boa tarde. Dá boa tarde aqui também para o Edinaldo, que é professor Felício. Edinaldo Torres Felício. Assim mamãe me chamava. Ah, é? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite, valeu galera de casa, um abraço. Uma simpatia. Deve ser o professor que todo mundo mais gosta. É. Pelo menos eu já ia gostar de você. Até a primeira prova. Ah, então deixa pra lá. Faz de conta. Ainda bem que eu já terminei faz tempo colégio. Marlene Silva também, seja bem-vinda. Ela que é psicóloga e pedagoga. Seja bem-vinda aqui. Obrigada pela oportunidade e boa tarde a todos. Que tenhamos aí um momento excelente entre nós aqui. Muito bem. Tatiane Matos Costa também, que é coordenadora pedagógica. Seja muito bem-vinda ao nosso debate. Olá, boa tarde. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho certeza que nós teremos um debate que é polêmico, mas é essencial e fundamental. Então, muito obrigada pelo convite. Com certeza, é um assunto fundamental. E olha, hoje a gente tá só com gente que sabe do assunto. Natália Aguilar, também psicóloga. E eu acho que para esse assunto não tem como não falar sobre saúde mental. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade, boa tarde a todos e que tenhamos aí uma ótima discussão. Muito bem. Muito bem. Com a gente aqui também a Ivone Lima, que é estrategista em inteligência humana e artificial, hein? Hoje o bicho vai pegar por aqui. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um debate super construtivo. Muito obrigada. Boa tarde a todos de casa, né?
Aqui a gente colocou mais ou menos algumas opiniões, não que é contra ou favor, porque é o que eu falei, é um assunto que eu acho que todo mundo concorda que um bebê, uma criança de 2 anos, não tem ainda a sua habilidade para acessar tela e celular, enfim. Mas vamos colocar aqui, esse debate, aqui esse sofá, que tem um pouco mais de resistência, e aqui a gente tem mais a tecnologia de flexibilidade para a gente poder usar mais. Então, nossa primeira pergunta aqui, já vou para vocês. Dá o celular para a criança? Vocês acham que hoje é uma negligência dos pais ou é uma comodidade, uma fonte de apoio ali para aquele pai, para aquela mãe, no momento que ela está precisando, que ele está precisando, ou não, é preguiça mesmo? Sei não, E aí, quem quiser, pode começar. Posso falar? Bom, Por favor, vai. Eu acredito, eu tô aqui no sofá do contra, porque eu acho que tudo que é excesso é muito prejudicial. E tudo que é muito cedo também pode vir como prejudicial. Como mostrou no vídeo, né, de 0 a 2 anos, né, a Organização Mundial da Saúde orienta que é melhor não dar telas, porque é o período da vida da criança que mais sinapses o cérebro vai fazer. E o período que mais vai ficar registradas as experiências, né? Então, ter experiências, né, mais calorosas, mais humanas, esse contato pele a pele com a mãe, com o pai, é importante. É claro que eu estou falando aqui num cenário ideal que é esperado. Nem sempre a gente tem esse cenário. E muitas vezes o celular ele entra porque uma mãe ela não tem uma rede de apoio, ela não tem uma pessoa ali para ajudar, mas sempre que necessário, sempre que for possível, é importante se ter esse contato e retomar, né, essas experiências que a gente tinha antes da existência do celular. Não que a gente vai deixar, né? Porque o nosso mundo hoje ele é um mundo tecnológico. Não dá para deixar. Acho que não dá para deixar o celular de lado. Mas a gente precisa ter bom senso, né? Muito bem, queria falar? Bom, tela significa todo tipo de tela, tanto TV quanto celular, qualquer tela. A primeira infância, lógico que o contato humano é essencial, né? Mas a gente não pode delegar um celular ser babá. Não podemos que o celular vire um babá da criança. Então, eu sou a favor de programas interativos para a criança na primeira infância, que participam os pais, que a criança se comunica, que estimula o pensamento criativo da criança. Por isso que eu sou a favor. Com moderação, é óbvio que tudo tem moderação. Como nós sabemos que tem pais que não têm uma rede de apoio, como a nossa colega falou. Então, nós precisamos, mas não também, isso tem limite de horário, supervisão, tudo tem que ter controle. É como tudo que é excesso estraga. Então, por isso que eu sou a favor na primeira infância, e depois a gente vai comentando mais sobre isso. Bom, apesar de a gente falar aqui a favor, né? Primeira infância, mesmo de 0 a 2 e de 2 a 5, como foi dito no início, não é possível que a gente coloque uma tela como um babá, né, para a criança, porque neurologicamente essa criança ela está formando sinapses, está formando imagens. Então, uma criança pequena, nessa faixa etária, ela não tem ainda as habilidades cognitivas em termos de sinapses para entender o que é o 3D, o que é o 2D, o que não é. Então, isso neurologicamente afeta a criança. Então, independente de rede de apoio, que até hoje é uma coisa que está sendo muito discutida, né? Rede de apoio ou não rede de apoio, a gente quando pega o papel de pai e de mãe, a gente tem que entender quais são os limites das nossas possibilidades de estar com aquela criança ou não, né? Então, quando você está com aquela criança, você tem que estar, de fato, observando qual é o desenvolvimento dela. Uma das coisas que o nosso teórico pesquisador fala, o Vygotsky, é que a gente se torna humano pelas interações. Então, só é possível a gente se humanizar por meio das interações, né? Então, sendo interações ali, humano, né? No ao vivo. Porque a gente ali, não né? nasce humano. Porque interação por interação, o que a gente mais faz hoje é interagir, né? Não, isso não é interação. Não é interação, porque isso. a gente não nasce humano.
a gente faz parte de uma espécie, assim como o cachorro, o gato faz parte de uma espécie. A gente só vai se tornar humano pela interação com o outro. E a interação com o outro é na fala, na conversa. Então, numa troca de fralda, você conversando com a criança, você está interagindo. Então, a tela ela não tem que ser substituto do pai e da mãe, né? Então, vamos pensar antigamente, como era essa interação? Então, às vezes, a gente fica na interação assim, eu tenho que sentar e brincar com a criança, ou eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo. Não é assim, a interação é conversar, contar alguma coisa, mesmo que você esteja ali lavando uma louça, varrendo uma casa, entende? Então, de 0 a 5 anos, eu não sou nem um pouco a favor, até como pesquisadora da infância, do uso de telas, seja o computador, seja... É o que eu falei, é um coletivo aqui, né? Eu também não. E assim, o microfone pro professor. É isso. De 0 a 5 é muito novinho. Sabe, eu penso assim, Platão tem uma história ótima. Platão, o filósofo. Imagina você de costas para uma caverna. Você nasceu de costas para essa caverna. E todos os seus amigos estão de costas e você só olha a sombra. E você acredita que aquelas sombras são reais. Um belo dia, você descobre que tem gente manipulando as sombras atrás de você. Então você sai da entrada da caverna, você vai para o mundo e quando vê, uau, a luz te cega. E aí aquela luz te cega e você espera um pouco até se acostumar com a verdadeira luz e você vê o mundo real. Quando você volta e você diz, eu tenho que dizer para os meus irmãos o que é o mundo real e que eles estão vendo sombras. Sabe o que acontece contigo? Isso Platão conta. Você é assassinado. Por quê? Se desde pequeno nós ensinamos as crianças que as sombras do nosso celular são reais, o que é real então? E aí cada vez mais somos manipulados quando adultos por fake news, por desinformação. Então é bastante importante que saibamos separar. Nesta primeira infância, obviamente é muito prejudicial. O que se diz e o que eu acredito é que com o tempo, em termos pedagógicos, acho que todos concordamos disso, você pode sim usar a tecnologia ao seu favor, gamificando a educação. Porque o que é educar, se não, já dizia Paulo Freire, você dá ferramentas para a construção do próprio conhecimento. Professor, e você está certíssimo em relação a isso. Eu sou contra, a oferecer o celular para as crianças desde cedo. Porém, nós precisamos falar também que para esse celular chegar nas mãos das crianças, esses pais precisam ser primeiros educados digitalmente. Então, vamos chegar na pergunta que ela colocou. Então, esses pais estão sim usando esse celular para realmente deixar essa criança num conforto que para eles se julga saudável. Então hoje nós precisamos talvez colocar realmente que esses pais primeiros precisam passar por essa educação digital. Todos nós estamos passando por essa educação digital. E enquanto nós estamos passando, os prejuízos estão aqui, já no corpo, não só do adulto, mas principalmente também das crianças. Exatamente. E também penso que... Desculpa. Imagina. Enquanto a gente não se letrar digitalmente, isso jovens e adultos. Há adultos que não são letrados digitalmente. E é uma coisa a se pensar, principalmente quando nós temos grandes vídeos de IA chegando, com muitas manipulações. Por isso que eu brinco com Platão no começo do meu papo. Afinal de contas, o que é o real? Se eu vejo apenas por uma janela, eu estou sendo manipulado. Há pessoas que querem manipular as sombras para que acreditemos nela. Por isso que a proibição não é educação. Exatamente. Eu penso, chegando na pergunta, eu entendo que hoje sim existe essa substituição, porque de fato é mais cômodo para a família, fica aqui com o celular que eu tenho algo para fazer. Mas isso não substitui o fato dela estar olhando por uma única janela, ela perdeu, e a interação, ela perdeu o toque, ela perdeu o abraço, ela aprendeu a desenvolver a sua fala, um vocabulário, a expressar suas emoções, porque deixou de se ter um relacionamento familiar e foi sim substituído pelas telas, porque é mais cômodo. Não posso dizer que é negligência, cada um tem uma realidade, não estou aqui para julgar a realidade, mas existem ferramentas, existem outras formas de você colocar essa criança em interação para que você tenha um momento de ali lavar uma louça, fazer uma outra atividade. Existem outras coisas que você vai trabalhar esse desenvolvimento infantil de uma forma saudável.
Perfeito, tanto que ela citou Vygotsky, e eu vou dizer de Aristóteles, que vai dizer que o ser humano é um animal social. Nós somos animais sociais. E as interações virtuais, veja, virtual. Nós temos hoje, no mundo virtual, o que nós chamamos de paramundos. São paramundos, são mundos que não são reais. São realidades quando veio o multiverso trazendo ali para as pessoas fazerem compras de marcas de luxo. Eu não posso ter na vida real, então no multiverso eu posso ter. Né? Então, você entra num mundo que você é irreal. Né? A própria IA mesmo traz, a gente tem aqui uma especialista em IA, né? Quantos de nós não fomos lá fazendo a nossa foto pra gente ficar mais bonito? Que a IA deixou a gente mais elegante. Então, assim... Eu também não, você viu? Olha que coisa. Então somos... Olha o microfone, doutor. Não esquece o microfone, só a gente não escuta. Tati, fala um pouquinho pra gente. Eu gostaria de contribuir, eu acho que falo um pouco do que veio da fala dela. Quando a gente fala dessa educação digital, do que o professor comentou, de alguma maneira... Eu sou a favor de pensar nessa educação digital. Pensando hoje, por exemplo, quando você traz uma família ter possibilidades de trazer para dentro da sua casa algo que seja interessante para tirar o filho da tela. E muitas das famílias não sabem como fazer isso. Não tem repertório, não tem conhecimento de que maneira o que eu posso proporcionar para o meu filho para que ele saia da tela. E a inteligência artificial, ela dá sim condições para uma família, por exemplo, buscar informações que para ela não são informações ali visíveis e claras, de como eu consigo trazer uma atividade, uma brincadeira, tirar o meu filho da tela dentro de casa. Então, eu concordo sim de que hoje é importante olhar para essa criança de uma forma onde ela precisa das interações, mas a educação digital, quando ela acontece dentro da família, a família também consegue ter informação para oportunizar a essa criança a outros momentos que às vezes elas não teriam. Então, aí é o pai tomando consciência da sua responsabilidade. E aí é uma educação digital dentro de casa. Começa na família, mesmo. Né? E não na criança. Na criança ela precisa ser protegida, né? Ela precisa ali ser cercada desse mundo, né? E os pais pegarem na mão dessa criança e ir tirando ela da caverna aos pouquinhos, né? Mas o pai também, qual é a disponibilidade desse pai? Será que ele tem essa disponibilidade hoje? O que a Natália falou, uma das coisas que a gente tem que prestar atenção também é que toda mudança, ela é dolorida. Então, a gente está vivendo no meio digital e essa mudança em termos de inserção, né, dentro do contexto familiar, ou seja, do contexto da escola, ela causa um certo temor. Mas aí, pensando na infância, onde a gente poderia estar meio que preparando para a gente ter esse domínio sem estar ultrapassando os limites, né? Se a gente for pensar numa questão de autorregulação, né? E aí eu vou pegar um exemplo nosso. Nós estávamos esperando ali e eu era a única que não estava usando o celular. Todos estavam. Então, a gente tem que pensar assim, onde está a nossa autorregulação? E isso a gente tem que trabalhar também com a família e com a escola. E aí, pensando um pouquinho na questão da escola, e pensando em tudo que a gente acha problemático, a gente proíbe, né? Então, aí será que não está faltando um trabalho também de formação para esses professores acerca do uso? E será que também não está faltando uma formação anterior na infância da autorregulação, da mediação, da sustentação dessa mediação, entende? Às vezes é isso que está faltando. Então, é claro que a gente não estava, a gente vem sabendo dessa tecnologia, mas ninguém se preparou antes para isso. Mas se a gente observasse isso já anteriormente, lá na educação infantil, a gente trabalhar nessa observação sustentada, essa autorregulação, para que depois isso não fosse proibido. Porque acho que a proibição, ela acaba, né, chegando num ponto. As gerações serão totalmente diferentes, né? Nós somos a última geração que conheceu a vida sem internet. Então, pra gente era tudo novo, né? Igual quando vem a vacina nova. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente é o cobaia. Tem umas pessoas que se dão bem com a vacina e outras não. Então, a gente foi uma cobaia da internet. Somos cobaias da inteligência artificial. Então, a gente tá nesse processo de descobrir juntos, né?
como ela falou, né? Ela falou, os pais têm que pegar nas mãos dessas crianças para tirar elas da caverna, né? Mas esses pais, eles também precisam ser incentivados a sair dessa caverna, porque eles também estão lá dentro. Precisam ser exemplos. Né? Então, se eles estão aqui, né, o tempo todo, que exemplo que ele vai dar para o filho? E aí a gente tem uma outra questão também, né? Falando um pouco dessa coisa, né, que a gente estava falando, né, de foto na inteligência artificial. O quanto que, quanto mais cedo eu começo o uso do celular, menos eu vou ficando habilitado, né, a lidar com as frustrações da vida, né? Cansa de chegar no meu consultório, né? Crianças que não têm essa habilidade de lidar com frustração. Por quê? Porque aqui ela vai no joguinho, né? Ela morre e ela revive. Ela morre e ela revive. Ela resolve. Agora, na vida real, ela não consegue resolver. Né? E aí o estado de frustração dessa criança é muito grande. Eu acho que ela quer falar. Só uma observação. Mas isso é falta de limite dos pais. Porque eles eu tenho uma da filha de 12 junto, anos, né? tá? E minha filha foi criada, assim, eu dei tela, ela já assistia, mas, assim, com muita moderação. Eu sempre ensinei a minha filha, aqui, sempre videozinhos interativos. Minha filha aprendeu a falar, era 10 meses, ela já falava quase todas as palavras. Pode ser muito benéfico, né? Então foi benéfico para minha filha. Hoje a minha filha tem 12 anos, minha filha já leu a coleção inteira do Harry Potter. Ela não deixa a leitura para ficar na tela, ela divide o tempo dela. Ela estuda o dia inteiro e consegue dividir. Então, assim, os pais têm que ter consciência quanto tempo você libera. E um fator que é muito marcante é a supervisão dos pais, porque as redes sociais e as redes de internet é perigosa. Não é só a tela que faz mal cerebral, mas quem está conversando, quem está por detrás dessa tela, quem está ali, o que essa criança está aprendendo, qual é o desenho que ela está assistindo, qual a interatividade, porque às vezes você acha que é um desenho inocente, alguma coisa inocente, e não tá ensinando alguma coisa. Hoje os aplicativos de controle parental são imprescindíveis as famílias terem. Sem dúvida, e tem uma coisa importante. Eu lembro, eu sou de 1714, e lá em 1714, nós sentávamos à beira da fogueira para escutar os mais velhos contarem história. Quando eu fui alfabetizado, eu lia que a casa é da Zazá. E eu imaginava na minha cabeça a Zazá e uma casa. Isso era a coisa mais legal, porque eu tinha que desenhar a casa e a Zazá. Hoje, o TikTok me mostra uma Zazá, o TikTok me mostra uma casa. Eu não preciso idealizar nem a casa, nem a Zazá. Então, nós estamos perdendo a capacidade de imaginação. Ao mesmo tempo, exatamente, e você tocou num ponto espetacular. Nem todos os pais têm rede de apoio ou tempo para cuidar. Nós estamos falando de um país desigual. Nós estamos falando de pessoas que deixam, de um país que tem condição de deixar a criança na escola o dia inteiro para ir para a academia e está tudo certo. Mas estamos falando de mães que deixam o filho em casa, às vezes com o filho mais velho, porque tem que ir trabalhar para conseguir trazer comida para esses dois. E ela com certeza não vai ter tempo nem de se letrar e nem de cuidar desta criança. Então, o assunto é bastante complexo numa sociedade desigual, num mundo desigual, no momento em que estamos aprendendo o que é a tal internet, o tal mundo virtual. O que é o virtual, o que é o real? Ou, como dizia o filósofo, o que é realidade e o que é simulação. Ô professor, mas você tocou no ponto importante. Se essa mãe, ela não tem tempo de supervisionar esse filho, de monitorar ele na internet, é melhor proibir. Porque senão é como se ela abrisse a porta da casa dela e falasse assim, filho, vai pro mundo. Vai que você tá pronto. Tem uma música... Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas mães que trabalham. Realmente, aí sim, elas precisam falar, então... Mas aí, vamos lá. Agora vou trazer uma pergunta aqui sobre esse ponto. A mãe trabalha, ela não tem tempo de ficar monitorando o filho,
mas ela mora num bairro onde ela sabe que a vizinhança ali, o perímetro é um perímetro que não vai ser bom pro filho. Se ele ficar no ócio, é pior ele arrumar uma amizade ali que vai levar ele para um caminho, ou é melhor ela não proibir, mas conseguir ter ali um rastreamento do que ele vê e deixar ele na tela? Porque aí a gente entra numa O controle coisa complicada. parental, o aplicativo do controle parental é importante. Aí sim ela pode realmente estar um pouco amparada por esses aplicativos, de onde o filho, ela tá com quem ele está falando, quais sites ele está visitando. Isso não garante, mas já ajuda. Então, assim, é muito mais fácil ela buscar essa educação digital para ela ter, para funcionar para ela como um apoio, do que deixar livre. Eu entendo que os pais têm que tomar essa consciência de que eles são responsáveis pelos seus filhos. Essas crianças, elas nasceram, eles são responsáveis por eles. Então, de alguma forma, eu tenho que encontrar um equilíbrio de como eu vou trazer a educação digital, como eu vou trabalhar ali os bloqueios, fugiu a palavra, o controle parental, como eu vou trabalhar, porque duplamente essa criança está vulnerável dentro desse contexto, né? Eu trabalho muito com prevenção ao abuso infantil. E duplamente, a internet é um campo minado, aberto. Deixar uma criança sem um controle parental é extremamente perigoso. É você deixar ela vulnerável a predadores. E assim, a gente traz, né, somente a questão do celular. Né? Os pais entregam o celular na mão da criança porque está trabalhando fora. Mas a gente também pode proporcionar outras formas de recursos para essa criança brincar, se estimular, passar o tempo. A gente pode oferecer uma massinha, a gente pode oferecer outros recursos para essa criança. Um livrinho de desenho, de colorir. Né? Então, hoje está tudo muito voltado ao celular. A gente vê pais em restaurantes que estão ali no celular e quando querem comer tranquilamente, oferecem o celular para a criança. Porque é muito mais trabalhoso você fazer uma maletinha com um lápis de cor, uma caixinha de massinha, uma forminha, um desenho para a criança colorir no restaurante. Até porque a criança que conhece o celular hoje em dia é uma descarga tão grande ali de dopamina o tempo todo, que muitas vezes ela nem quer mais a massinha, não quer mais o lápis de cor, porque já conheceu o celular. Justamente, ela já está viciada, né? O Já que a gente está fala. viciada, Por isso exatamente. Mas Falando o que eu acho... sobre o controle parental, tem muita gente que não conhece. Como é que funciona? Sabe o que é, né? Então, você vai baixar no celular, existem vários aplicativos, né? Acho que ela... Isso, tem esse Family Link. Criou esse também? Porque você criou vários, né, amiga? Ela criou Ela esse, fa- é isso? ela É o Family Link. Tem Ele é um custódia, controle né? que você consegue conduzir quanto tempo o teu filho pode ficar numa rede social, o que o teu filho, com quem ele conversa, monitora totalmente. E tem também quem tem iPhone, você controla totalmente pelo iPhone, até quem ele inclui no WhatsApp ou não. Todo o rastreamento. E você pode espelhar isso também no seu computador. Exato. É por isso que o programa de vocês é fundamental, um debate como esse, para a pessoa que está em casa e nunca escutou falar nisso, porque não chegou nela. Ela está tão perdida na dopamina, porque o adulto também fica perdido na dopamina, que aí fica perdido no TikTok, no Instagram, vai vendo, e vai vendo, e vai vendo, e aquela loucura. E aí não consegue saber que tem um programa que vai ajudá-la a cuidar do filho, porque mamãe, papai, você tá colocando o teu filho na internet, é como se você soltasse ele, a mão dele na Praça da Sé, meu. Em casa nós somos, eu e meu marido. Meu marido é totalmente contra a tela para criança. Se ele tivesse aqui, ele estaria lá. Ao contrário. E eu já sou com moderação, mas hoje até eu falo com ele assim, porque meu marido é delegado, ele como eu já falei, ele tem... Não, e ele Outra vê criação, aliciamento uma educação digital. Ele vivencia o que acontece. Ele vivencia muito mais, mas eu sei que tem que ter o controle. A nossa filha é totalmente... E você trazer o teu filho, depois de uma certa idade, a confiança. Seus filhos têm que confiar nos pais. Saber que qualquer assunto que ele falar com os pais... não gere problema, não gere castigo. Esse é o principal. Quando você fala assim, olha, você tem 2 horas, 1 hora, meia hora para ficar no aplicativo, ele respeitar, ele ter a confiança. Sim, se ele quiser verdade. mais tempo, ele Respeita pedir mesmo. para os pais. Então, isso gera uma conexão. A conexão entre familiar, isso jamais pode ser perdido. Porque a confiança é o que gera
toda essa prevenção. Para outros momentos para também, né? outras coisas. Eu dentro acho da que esse família. ponto é o Perfeito, principal, excelente porque o que você falou. justamente Concordo o com celular tem você. roubado esse tempo de conexão. Quando que você cria a maior parte de conexão com seu filho? Na primeira infância. Né? Então, como eu vou querer depois que meu filho chegue para compartilhar algo que está acontecendo, uma situação que ele foi exposto, se eu não gerei essa conexão com ele? E hoje o grande perigo é porque justamente o celular tem roubado esse tempo de conexão. O mundo virtual, não é? Porque você Virtual. pode tirar do celular e colocar no videogame também. Televisão, Nos exatamente. jogos como nos jogos de compartilhamento Nas online. séries, né? Que É, ficam horas e horas, exato. passa a madrugada assistindo E série. por isso que eu brinquei que lá em 1714, quando a gente era novinho, quando eu era novinho, eu sentava em volta da fogueira e escutava o meu pai contar histórias. E na minha cabeça eu ia criando aquelas histórias. Hoje eu não preciso Mas criar. você sabe por que eu acho também que para nós adultos é mais interessante o celular também. Antigamente, assim, eu lembro que a gente via televisão tranquilo e a gente uma hora enjoava, né? E os pais tinham mais tempo, as mães não trabalhavam tanto quanto hoje. Então eu me lembro, minha mãe sentava todas as tardes com a gente. Hoje eu não tenho esse momento com a minha filha. Então, assim, é uma outra geração também, né? E E assim tanto também. que hoje a nossa geração, todo mundo faz terapia. E não é porque a gente ficou no celular, é porque a gente muitas vezes teve um excesso até de cuidado. Então, toda geração vai passar por um E problema. às vezes a gente pensa no seguinte, a gente esperava aquele desenho naquele horário, daquele programa e ficava lá na porta, na frente da televisão esperando ele começar. Hoje, por exemplo, se você deita na sua cama, você tá no seu sofá, qualquer desenho antigo que você gostava, que você tinha que esperar ele começar, você consegue colocar pra assistir. Já não tem mais tanta graça. Perde a graça. Mas Você o que isso. mudou da nossa geração de assistir esses desenhos, além da questão do horário, é porque a quantidade de luz, a passagem rápida das imagens, não liberava tanta dopamina que vicia como era na Sim. nossa época. A gente não Então, tinha por isso, controle. nós ficamos viciados, as Os crianças grandes ficam... estudos hoje, quando você pensa no Vale do Silício, é como você pensar num Instagram, num Facebook já está morrendo, mas num TikTok, onde você não precisa sequer colocar a mão na tela. Acabou o vídeo e ele passa sozinho. vai sozinho. Quanto menos Exatamente. scrolling, melhor para você, para te renderizar ali, te deixar rendido na frente da tela. Com certeza. Isso é muito sério. E a gente tem uma outra questão também, né? Que falou da questão da luz, né? Luz Essa azul. questão da luz azul, né? Essa luz branca que a gente tem, luz azul, ela é muito prejudicial para a questão do sono. Porque antigamente a gente não tinha essa luz, né? Branca, azul, Artificial, né? Artificial. O que a gente tinha? A gente tinha a luz amarela, antes a gente tinha a luz do fogo, Brincava que o dia inteiro na era rua. que fazia com que o nosso organismo entendesse que, opa, tá anoitecendo, é hora de dormir. E hoje, o organismo meio que entra em colapso, Todo mundo porque tem você tá problema aqui o de tempo falta de todo. vitamina D, porque a gente não Exato. sai E aí pra o vídeo rua. trouxe, né, a questão do distúrbios de sono. É muito comum hoje nos adultos, nas crianças, Todo que mundo de melatonina do lado da mundo, cama. né? Duas E a criança horas que não dorme? antes de dormir, o ideal são 2 horas, horas. antes de Isso. dormir, você desligar a tela. Minha filha desliga a tela, ela vai ler um livro. Pra nós adultos também, Também, faz essa também. diferença? É, Também? eu não sigo muita regra, porque Eu não sabe, consigo, trabalho a noite gente. inteira, gente, mas não Teve é. uma época que eu É porque tava às vezes eu tenho que disciplinada, trabalhar agora. até tarde, às vezes. Então, assim, a gente adulto, às vezes foge, mas a gente tem que tentar educar. Minha filha fala assim: chegou a hora, leio a Bíblia, fico com ela na cama. Eu sei que eu tenho que terminar alguma coisa, mas eu vou. Deito com ela na cama, ela tem 12 anos. Ela lê a Bíblia, vai ler um livro e coloca ela para dormir. Então, assim, eu sei que tem coisas para eu terminar de fazer, mas eu tenho Mas você também pode que dar esperar, né? essa atenção. É Eu questão tive- de eu- responsabilidade. É isso. responsabilidade, eu fui mãe. E tem algo como dosar, importante né? que Eu acho precisa que- sinalizar, a questão do sono. Às vezes a criança passa por desobediente, rebeldia, né? Tudo que ela não tem é paciência. E tudo que ela não teve foi uma boa noite de sono. Então o sono é um regulador Tá em para a alerta, criança. né? Ela fica em alerta o dia Isso, inteiro, né? Não fica descansa. Pra adulto hipervigilante. também. Então, esse estresse, ele está acontecendo com os adultos e com as crianças. Sim. Quais são os sinais? Irritabilidade, isolamento,
distúrbio do sono, distúrbio da alimentação. Então, tudo isso nós precisamos ficar atentos, porque está saindo de onde? Do excesso de telas. E mesmo controlando, você tendo ali 20 minutos por dia para usar, porque eu vi que a base mesmo que é legal, assim, é ter 20 minutos, né? A gente teve a informação de 1 hora aí, mas dizem que 20 minutos por dia até 5 anos. Então, quando você tira depois dos 20 minutos, eu vi uma mãe dando um relato que depois de uns 10, 20 minutos, a criança já se irritava com alguma coisa. Ela procurava um motivo para se irritar. Esse é o porque ela efeito queria dopamina. aquele estímulo, não é? Minha filha É o estímulo que ela quer. O que eu acho que é importante? De tudo que a gente está discutindo, 2 palavras são fundamentais, né? O equilíbrio e o acompanhamento. Eu acredito que quando a gente fala de internet, desse mundo virtual, ele não vem para substituir a relação humana, né? Ele não vem para substituir, mas ele já está aqui. Então, muitas vezes a pergunta é, mas a internet, mas o celular, mas ele já existe. E de que maneira eu posso utilizá-lo? Acho que essa é a pergunta. Hoje, dentro da minha casa, dentro da escola, de que maneira eu posso utilizar aonde vai trazer desenvolvimento com acompanhamento e com um adulto supervisionando ali, sendo família ou sendo escola. É o uso consciente, né? O uso consciente e entendendo também de alguma maneira, sim, é muito importante, né? Então, quando ela falou da inteligência artificial, eu sou coordenadora de uma escola, né, aqui na Zona Norte, e tem uma rede no meu Instagram que eu trago conhecimento. O que vocês estão fazendo hoje é maravilhoso, porque o que a família não sabe em casa é tirar essa criança da tela, e muitas vezes ela não tira também porque não sabe como, o que eu vou oferecer. E quando ela não sabe, sabe o que ela faz? Ela tira o celular. Sim, e que aí não é o adequado. O processo da frustração, a criança não aguenta. A professora foi perfeita no que falou, parabéns. Obrigada. Porque me lembra muito um amigo nosso, filósofo, Leandro Carnal, que ele diz assim, você Tomei pode não café com ele gostar... ontem. Café com ele mesmo. Grande amigo, grande querido, meu professor. E ele disse pra gente o seguinte, você pode não gostar de internet, faz birrinha, senta e chora e chama a mãe. Cara, porque a internet tá aí, existe, a gente vive num mundo que mudou, o mundo não é igual aos anos 90, o mundo sequer é igual aos anos 2020. Como é que eu vou usar, então, essa internet, no nosso caso, para ensinar as pessoas, para construir conhecimento? Então, quando eu falo de gamificação, eu trabalho, graças a Deus, numa escola com bastante acesso e materiais para a gente usar a tecnologia ao nosso favor. Então a gente faz jogos com as crianças e com os adolescentes também. Eles adoram aprender através de jogos, eles adoram aprender através de trivias, eles adoram aprender, tem um aplicativo chamado Kahoot, que é bem gostoso. E com isso, claro que você não vai fazer só isso, né, Claro que o caminho é o equilíbrio, o caminho do meio. São estímulos perfeitos, mas não é só isso, Exatamente. Né? Porque, de novo, você tem que ter equilíbrio e acompanhamento. O toque, o ser humano. Sim. Desculpa, professora. E quando você fala de escola, que você está trazendo um assunto importantíssimo, pensando hoje na primeira infância. Hoje nós temos que olhar para esse aluno, sempre tivemos que olhar para esse aluno como indivíduo, com as suas necessidades, com as suas particularidades. Pensando hoje dentro de uma escola, de uma sala de aula, que você vai ter ali diversos perfis. Se eu tenho um professor letrado no mundo digital, ele consegue favorecer atividades, planejamento, propostas que atendam à diversidade, que atendam às necessidades, que eu olhe para um aluno neurotípico e eu saiba como conduzir o meu planejamento de aula, porque eu tive ali um letramento digital. Então, de alguma maneira, olhar para isso, incluindo sim na família, na vida desse educador, neste contexto, vai me trazer desenvolvimento. Então, a educação digital, ela é necessária, extremamente necessária. É um mundo tão novo, tão interessante, que meus alunos, quando eu falei, puxa, eu fui convidado lá para Rede Mais Família, pô, mó legal. O ensino médio virou para mim, aí, professor, mó da hora, professor, você vai então no podcast? Mudou, cara. Mudou. Professor, mó da hora. Qual que é o aplicativo para eu ver, professor? Dá para eu baixar? Mudou. E se nós não nos adequarmos o aplicativo, aí, Mais o Família aplicativo Play. Mais Família. Mais Família Play. Pode baixar aí o aplicativo. Baixa, a senhora também, o senhor também. Programas interessantíssimos como o das meninas. Muito bem. Você falou do neurotípico. Eu sou uma mulher neurotípica. Eu sou autista, né? Tenho TDAH, dislexia e disgrafia. Eu comecei a falar aos 5 anos, fui alfabetizada pela minha mãe, que era semi-analfabeta. Então, uma história bem
É bem assim, minha mãe foi muito presente na minha infância, superação. E eu criei algumas coisas que, pela minha dor, eu desenvolvi isso pensando no mundo mesmo neurodivergente. Então, o que acontece? Todas as coisas que eu vejo, esses tempos atrás, eu vi um louva-a-Deus diferente na minha casa. E eu criei vídeos interativos para a criança usando ele na historinha. O louva-a-Deus. Então, e olha que eu trabalho muito com IA, né? Então, a IA, ela não tem o poder de pensar por você. A sua criatividade sempre vai ser humana. Por isso que eu falo que é inteligência humana, mas inteligência artificial. Porque ela a IA reúne informações e te ajuda muito a formular teu dia, a fazer um monte de coisa. Então, eu criei algumas coisas imaginando o que acontece com o mundo neuroatípico. Quando você sente a inclusão de verdade, é quando você está incluso, quando você está participando, você faz alguma coisa para isso. E o que esse aplicativo faz? Né? Esses desenhos, junto com o aplicativo, ele convida a criança a participar da brincadeira. Fecha os olhinhos, levanta a mão, vamos lá, o que você está sentindo hoje? Coloca o coração, tira o coração. Então, assim, então você está incluindo, porque... E mostrando que há diferença entre as crianças. Tem crianças que são diferentes e tá tudo bem, cada um é diferente. Isso para mim é inclusão. Então o mundo hoje, a IA está ajudando nessa inclusão, tanto pedagógica quanto nas escolas. Por quê? A gente mudou, tem que mudar. A escola não dá para ser mais como era antigamente na minha época. Você tem que ler isso... não dá. Então, cada vez mais interativo. É lógico que é maravilhoso. Eu falo para minha filha, quanto mais você lê, teu vocabulário fica excepcional. Então, assim, ela ama ler, mas ela sabe dividir. E ela gosta da internet. Hoje, as redes sociais, eles estão assim, não querem mostrar o rosto. Mas você pode perceber. Mas que eles não querem mostrar nada. E o bonito agora é não saber nada. Não saber nada. Né? Ela tem uma rede social mas é repleta. Sabe o que é interessante? E tem uma outra que é só 50 amigos. Eu vou contar para vocês uma experiência minha. Eu também sou professor de geografia. E claro que eu levo o Google Earth para mostrar para as crianças. Olha aqui, Bahia, Brasil, São Paulo, etc. Poxa, legal. Mas outro dia eu peguei o Atlas, eu peguei o mapa. Uau, professor, que da hora! Dá para ver as coordenadas aqui melhor. Ô, professor, vamos deixar vários mapas pendurados pelas classes, professor. Porque esse equilíbrio entre o virtual e o real, onde eu veja virtualmente, mas eu também possa tocar. Nós somos sinestésicos. Precisa, né? A criança, ela aprende pelo auditivo, visual e sinestésico. Se nós proporcionamos esses 3 canais, a criança realmente, com o afeto, né? Eu preciso tocar com acolhimento. A emoção é que gera a memória. Olha, memória gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausinha aqui no nosso debate. A gente vai rapidinho aí, ó, pra você só tomar aquela aguinha. A gente já volta com mais bate-papo, que tá bom demais. Não sai daí, fica com a gente. Estamos de volta! Foi muito rápido, né, Babi? Agora Foi, a gente rapidinho. bora continuar o nosso bate-papo aqui, porque a gente quer saber, gente, se o uso excessivo de telas, tanto para crianças, adolescentes e adultos também, pode trazer algum transtorno emocional. Como que a gente consegue conquistar esse equilíbrio? Eu acho que é até importante a gente começar aqui a tentar ver e ensinar para as pessoas que estão em casa como é que a gente conquista o tal do equilíbrio para poder deixar em um meio termo para a criança poder usar, porque a gente sabe que em muitos momentos é necessário, é educativo, em alguns momentos a mamãe se enche mesmo e quer que a criança fique um pouco quietinha. Quem nunca levanta a mão? Então, eu acho que é uma forma de estarmos aí atentos, porque assim, até água demais faz mal. Então, tudo que esteja no equilíbrio, com certeza, vai fazer bem aí. Para vocês,
como que vocês acham que as pessoas conseguem conquistar o equilíbrio? Que seja dando os minutos ali, além de ter esse aplicativo da família, né, parental, que você consegue ficar vistoriando aí. Como que as mães e os pais, as famílias conseguem conquistar o equilíbrio, né, para que todos nós podemos usar as redes sociais, internet e tudo mais, sem ninguém ficar triste, mas também sem ninguém ficar viciado. Bora. Bom, eu entendo o seguinte, primeiro a gente precisa tomar consciência do que é, né, o que está acontecendo, quais são os benefícios, o que causa, o que prejudica. Quando eu entendo que a internet, o uso de telas, o que provoca, eu vou buscar esse equilíbrio. E aí a gente fala de novo de ter essa responsabilidade, de entender que como mãe eu sou o primeiro exemplo, como mãe eu sou a educadora, como mãe eu tenho essa responsabilidade de dosar e estabelecer ali os perímetros de segurança. Então o equilíbrio está em primeiro eu tomar consciência da minha responsabilidade, do meu papel dentro desse contexto familiar e estabelecer, né, dentro do que é permitido ali, quanto que pode ficar, quanto não pode, ter o momento de sentar, de ter esse contato, olho no olho, de criar esses vínculos que são tão importantes, né? Quantas vezes a gente não vê chegar na adolescência, o adolescente trancado dentro do quarto, acessando sei lá o que no celular e os pais apavorados que não conseguem mais ter o controle, não se fala, não se conversa, não tem diálogo, porque não foi construído lá. Então eu entendo que o equilíbrio começa nessa autorresponsabilidade, né? A gente tem essa tendência de responsabilizar o outro, transferir para o outro. Eu primeiro preciso ter autorresponsabilidade do meu papel, da influência que eu tenho dentro do meu lar, para então buscar esse equilíbrio. Eu penso que começa por aí. E você trouxe, acho que uma coisa muito importante, que é essa questão da gente gerar segurança no ambiente familiar, né? Independente da classe social, né, que nós temos, né? Segurança, ela não tem a ver só com classe social. É claro que a classe social, ela diz muito a respeito de segurança também. Mas eu acho que a gente poder gerar um ambiente seguro para o nosso filho, para a nossa criança que está ali dentro de casa, é a gente dar esse exemplo para que ele possa se relacionar com outras pessoas, para que ele não ache que ele confiar, né, confiança, para que ele não ache que ele vai ter um bom relacionamento só por meio das telas, né? Que ele é capaz, ele é merecedor de amor fora das telas também, ele é merecedor de afeto fora das telas também, né? Então a gente poder proporcionar esse ambiente de segurança, né? Mas é isso, né? Tem muitas camadas, né? Porque muitas vezes a gente vai se questionar assim, como é que a gente proporciona um ambiente seguro com todas essas camadas sociais que existem, né, no nosso mundo. Outra, né, coisa que se você não tem comida tá na mesa, por exemplo, como é que você gera segurança? Né? Exatamente. O que ela fala também a respeito desse equilíbrio qual é a função deste aparelho. Então, se for para uma distração, qual é o limite dessa distração? Se for para uma informação, qual é o limite? E aí acho que entra também assim, o que a gente tem que olhar é que nem tudo está totalmente colocado dentro das informações, então na conversa é ampliar essa informação. E a hora que a criança começa a entender, o adolescente, que aquilo que ele está lendo é um pouco só, é um recorte de tudo, e que ele pode buscar, além daquele recorte, conhecer o que mais tem, ele começa também essa autorregulação, né? Então, eu tenho esse aparelho, eu também posso me divertir com ele, eu tenho como uma fonte de informação, mas eu tenho outras fontes de informação, né? Não só o aparelho, como a família, como um outro jornal, um livro, né? Os amigos também. Então, o que mais eu posso fazer? Eu acho que isso também começa essa autorregulação, do quanto eu posso usar, do que para que me serve, né? Então, eu acho que esse limite ele vai a partir dessa autorregulação. Bom, você perguntou como, né? O como, vamos lá. Se você tirar uma tela de uma criança de uma vez, essa criança vai explodir. Então é aos poucos. Você faz trocas. 2 minutos diários de trocas. Depois de 2, você começa com 4, 5, 10, 15, 20. Você vai diminuindo o tempo de tela. Isso é muito importante, porque nada você tira de uma vez. Então, você tira aos poucos. Cada 2 minutos por dia, você... Ai, filho, você já ficou com essa tela, agora vamos brincar. Mamãe vai contar isso. Talvez não tenha tempo. Vamos fazer o seguinte, ajuda a mamãe a colocar a mesa. Vamos fazer uma saladinha, Você tem que ter a sua imaginação.
que não é fácil? Não, não é fácil. Enche o saco, às vezes a gente tem vontade de fugir e fala assim, Jesus, eu preciso de uma semana sozinha. Mas a gente tem essa vontade, porque às vezes é trabalho fora, é filho, é casa, é supermercado, é tudo junto, você fica apavorado. Mas tenta trocar até a criança ir se acostumando com um pouco menos de tela, mais interatividade e entrar no mundo ideal que a gente fala, né? Porque não é fácil conciliar todas as coisas, mas não tem retrocesso também, porque a internet está aí, o mundo digital está aí e cada vez mais. E Vai nós acabar, temos né? que criar produtores mesmo, assim, pessoas que vão, não consumidores de tela, que produz conteúdo, porque o Brasil é carente de produção de E os que conteúdo nós e de temos informação. de produtores que produzem os conteúdos, geralmente são conteúdos que não é para todo mundo, né? Não é Os para todo mundo. manipuladores das complicados. sombras. Então, exatamente. Então você tem que ensinar teu filho a também a distinguir o que é que ele está assistindo. E aí Você o que fala- entra... Deixa a E Thaís aí, falar o que ela que falou entra, o que entra também é que, assim, às vezes os pais pensam, né? Então, eu vou dar essa previsibilidade pro meu filho, eu vou falar que, olha, ele tem mais 5 minutinhos de tela, e depois nós vamos fazer uma saladinha, como ela trouxe. Mas pode acontecer dessa criança ficar irritada, pode acontecer algum comportamento inadequado, e é um degrau por vez, né? Porque isso vai acontecer. Se a criança está exposta a muito tempo de telas, e você vai tirando aos poucos, vai acontecer algum comportamento inadequado ali. Não está tudo perdido, e você tem que ir caminhando devagarzinho. Nesse caso, por exemplo, Thaís, aí você faz um acordo e você vê que a criança está irritadiça, ela não aceita aquilo, ou começa a chorar, espernear. O que você faz nesse momento? A mãe faz o que nesse Então, o momento? primeiro, assim, a gente precisa da previsibilidade, né? Então, assim, nós vivemos a base da previsibilidade, né? Então, as crianças também. Por que não as crianças, né? Então, a gente é muito acostumado ali, a criança tá comendo, vamos, come rapidinho, nanana. Então, a gente tá sempre, todo momento, acelerando aquela criança, né? Então, a criança tá assistindo ali o desenho, acabou. Né? Então imagina se alguém chega em você e você está com o seu celular vendo alguma coisa e a pessoa fala, agora acabou, e tira com tudo. Então a gente precisa dar essa previsibilidade, primeiro de tudo. Então hoje você vai ter acesso às telas 20 minutos. A gente pode trazer um timer para ajudar aquela criança. Eu faço né? isso. Colocar o timer ali e a gente vai dando uma previsibilidade. Olha, você tem 5 minutos. Olha, você tem 3 minutos. Como ela falou, é trabalhoso, é muitas vezes complicado, mas é necessário, né? Então mais para frente você vai sofrer se você não fizer dessa forma. Então, você vai dando essa previsibilidade para a criança e aí a criança vai entendendo, poxa, está acabando, olha, temos 1 minuto, acabou. E aí você vai tirar a criança. Aconteceu um comportamento inadequado, essa criança se jogou no chão, eu brinco, falo, fez o ventilador humano. Você vai acolher aquela criança, olha, eu entendo que você está frustrado. Coloca no Eu entendo que você está chateado, mas acabou, foi um combinado. E essa criança vai chorar e tudo bem. Vai ter uma porque hora essa ela vai criança entender isso, né? Tem isso, que a gente continuar fala, repetindo. ela vai se condicionar, né? Ela vai entender que ali Vai ela tem começar a 20 acostumar. minutos e ponto. E isso vai fazer muito bem para essa criança. Agora eu tenho só uma dúvida. pois não. Na verdade, acho que eu queria até subir um pouquinho a idade. O que vocês indicam para adolescentes? É que eu sou mãe Pais de de adolescentes. criança e ela já de adolescente. Mãe de O que adolescente. eu vou fazer? Se eu falar 20 minutos no Olha. celular, acho que sei lá o que acontece comigo. Eu penso, em minha análise, Kelly, se a gente não se regular primeiro, a gente não regula o outro. E eu fico 24 Nós horas. não estamos regulados. Ponto. Também. A primeira coisa que a gente faz ao acordar é olhar o celular. primeiro. E aí Tenho você tanta entra raiva no site disso. para ver se aconteceu alguma coisa. Antes de escovar os dentes, você já está no mundo A gente já vê virtual. uma tragédia, né? Então, se nós não conseguirmos nos policiar, como vamos policiar as crianças? Há uma série muito interessante, que foi inclusive a base da minha dissertação de mestrado e do livro que eu lancei, chamada Black Mirror. Black Mirror nada mais é do que o espelho preto do celular quando ele perde a conexão ou quando acaba a danada da bateria. Qual foi a última vez que a gente se permitiu a ficar de Black Mirror? Qual foi a última vez que você se permitiu a passar algumas horas em silêncio com seu companheiro, com seu marido, com a sua esposa? Qual foi a última vez que você se permitiu ficar em silêncio com seus filhos, adolescentes ou crianças? Mas principalmente, qual foi a última vez que você se permitiu ficar em silêncio consigo mesmo?
Verdade. Eu acompanho um rapaz neuroatípico, né? E eu faço saídas sociais com ele. E Como numa faz saída o quê? social, Desculpa? saídas sociais. Saída social. Você Isso, sai para com trabalhar ele? habilidades sociais. Legal. Tá. E aí uma vez eu saí com ele e esqueci o celular dentro do carro, né? Quando a gente chegou no local, aí eu falei, esqueci meu celular no carro. E a gente entrou, aí ele falou, você não vai buscar? Eu falei, não. Aí ele falou, como assim? Eu falei, não vou buscar, a gente veio pra cá pra gente socializar, pra gente conversar, pra gente se divertir. E o celular eu vejo quando a gente sai daqui. Então, assim, isso não existe mais. Se você esquece o celular em casa e você tá indo pra algum lugar, você volta, mesmo que você vá se atrasar, você volta pra buscar o seu celular. Então, assim, as coisas estão bem complexas e é o que a gente trouxe aqui. Se a gente não se policiar, como que a gente quer policiar nossos filhos? Vira referência, né? Eu acho que a única coisa que eu não consigo esquecer na vida é o celular. Nunca. Quando eu tô saindo, já lembra. É muito... Quando você volta pra pegar. Sim, e quando você falou dos adolescentes, eu tenho 3 filhos. 3. Né? E uma delas tem 13 anos. Né? E dentro da nossa casa, o que todos falaram é uma verdade. Acho que a referência é o primeiro pilar, no sentido dele conseguir olhar para você e saber que você também tem um momento que você está sem celular. E que o combinado que foi estabelecido, ele seja realmente cumprido, independente de qualquer situação. Então, é claro, é difícil, é um grande desafio. E a gente não pode se culpar como pais no dia que não vai ter como. Então, tem aquele dia que você está cansado, que você não conseguiu, mas que aquele combinado ele seja realmente cumprido e ele aconteça. Então, hoje, por exemplo, na minha casa, nós temos um painel de combinados muito bem estabelecidos, que é um contrato de convivência com a família, que não só a criança tem a sua responsabilidade de tempo no celular, mas nós como família também temos que ter como pais. Então, de alguma forma, encontrar dentro da possibilidade da tua família, da organização do teu lar, um contrato de convivência para conviver bem naquele momento, né? Então, eu acredito que a chave de tudo, desse equilíbrio, é combinar, cumprir e a constância daquilo que foi combinado. Então, a gente fala muito de combinado porque, como somos da área da educação, isso é uma palavra-chave para nós. Mas dentro da família, isso é fundamental. A gente não combina o lugar que nós vamos sair, nós não planejamos o local de viagem, nós não planejamos o passeio daquele dia. Por que não planejar o nosso dia? Como ele vai acontecer desde o início da manhã até a noite e ter uma constância nesse planejamento. Então, acho que hoje as famílias estão correndo muito e se perde esse olhar com a necessidade de se planejar. Mas quando isso acontece dentro da família, de alguma maneira fica mais leve. Dizer, olha, nós não temos um combinado, são 2 horas. Você já passou dessas 2 horas. Então, agora, o que seria para este próximo momento? Então, fica até mais leve a troca, a conversa com esse adolescente, o manejo de falar para ele, não tem mais tempo agora, está combinado, foi estabelecido o nosso contrato de convivência. Isso é previsibilidade, então, exatamente. Né? A gente tem uma teoria, né, que se chama teoria do apego, né, do John Bowlby, que traz que a criança, o bebê, ele não sabe se autorregular sozinho. E quem vai ensiná-lo a fazer isso é o cuidador. Então, o cuidador, a depender da forma como ele está regulado, ele vai conseguir ou não regular esse bebê de uma maneira segura ou insegura. Então, tanto para criança como para adolescente, né? A previsibilidade. A criança ou adolescente, ele pode sim se frustrar, mas se foi combinado antes, isso dá previsibilidade para ele. E isso é importantíssimo, porque ele sabe o que esperar. E quando ele sabe o que esperar, ele consegue se organizar internamente. A dica Eles que eu entendem dou mais. a dica que eu dou para essa questão é você construir em família, num estilo parental democrático, a sua rotina. Não uma agenda, mas uma rotina. Então, acordamos tal hora, tem um café com todos na mesa. E dentro dessa rotina, qual é o meu tempo de qualidade? Sem celular, sem TV, sem nada. Qual é o tempo de qualidade reservado que eu tenho em família? Vai ser na quarta? Vai ser no sábado? Vai ser no domingo? Eu vou planejar minha rotina semanal, minha rotina mensal. E eu trazer as crianças, independente da idade, para eu pensar assim, o que você quer fazer? Porque às vezes só fica na obrigação. Mas não é na obrigação, é pelo prazer de fazer. Isso reflete tanto o pai como a mãe ou o marido, no sentido assim, olha, o pai guarda compartilhada, né? Então, os dois precisam também ter essa mesma rotina, por mais que seja trabalhoso, mas precisa ter essa mesma rotina com a criança para que ela entenda que ela é vista
E não só vista pelo celular, porque hoje tem os filhos do quarto. A janta fica pronta, a mãe Total. manda mensagem, filho, tá na mesa, vem Liga, comer. de dentro de casa, liga. Então eu falo assim, não tenham filhos do quarto, não façam dos quartos dos seus filhos um spa. Às vezes você deixa tudo lá naquele quarto, ele não precisa sair para nada. Então assim, vai até a caverna, né? Não deixa esse filho na caverna, vá até ou traga esse filho. Então você falou também, Kelly, do limite, né? Quando esse pai perceber se essa criança está passando ou não desse limite. Tem os comportamentos, ansiedade, estresse, irritabilidade, os sintomas físicos, mas eu costumo falar sempre assim, olha, nós passamos pela educação, ou ainda estamos passando, educação financeira. Estamos hoje na educação digital. Antigamente existia a poupança, né? Ou colocar o dinheiro debaixo do colchão. Hoje, nós precisamos também pensar nessa educação digital. Então, vamos pensar como uma poupança. O pai tem lá X tempo para deixar reservado, dentro daquela rotina, se aquela criança vai usar ou não um aparelho. E aí ela coloca, eu vou usar quanto tempo? Quanto tempo de tela você vai usar? Então, vai usando como uma poupança, como uma reserva. Então, naquele momento que a mãe já perdeu a razão, o juízo dela, né? Como mãe, ela pode sim usar como uma ferramenta recreativa o uso do celular, né? E não proíba. O proibir é muito pior. Então, tem que fazer como uma consciência. A hora que ela falou, eu estava pensando até na questão das salas de aula da educação infantil. Não sei se vocês sabem que a gente trabalha com rotina, né? Então, é colocada lá a rotina para a criança. Por que isso? Previsão de tempo. Então, a criança começa a entender que o tempo é composto de minutos, de horas. Então, quando ela falou da questão da rotina para a família, é importante isso também, porque às vezes a gente esquece que a criança ela cresceu e ela também não precisa desse domínio do tempo. Então a gente acha que ela já é capaz e não é aquilo que eu falei no começo, né? A gente vai se humanizando. Então o adolescente ele não é capaz ainda de gerir seu tempo. Então às vezes a gente já acha que é assim. Então a gente já cresceu, já tem o domínio e não é. Ela vai em construção. E a gente também, né? A gente vai se construindo. Então essa questão da rotina ela é muito importante, dos acordos. Então, qual é o limite do seu tempo? Qual é o limite do tempo que a gente tem junto? Qual é o limite do tempo da utilização? Isso é o que a gente chama também de atenção sustentada, né? Então, esses acordos em casa é muito importante. E eu acho que uma coisa que a gente precisa falar muito é que a autoridade, ela é diferente do autoritarismo. Quando a gente tem autoridade quanto pai e mãe, a gente mostra o amor. Quando a gente é autoritário, a gente não está mostrando isso. Então, esses combinados, ele mostra a questão da autoridade. Apesar de sermos uma família, existem os papéis aqui e, às vezes, eu preciso te ajudar a regular a tua vida. Entende? Então, essas questões a gente tem que deixar claro. Eu penso até claro. que, justamente nessa fase da adolescência, é a fase onde a gente precisa muito mais exercer essa autoridade de conversar, porque a gente realmente entende o adolescente como um mini adulto, já está tomando as decisões, e é uma fase onde eles estão aprendendo a se regular, Confusa, entender né? quem são. Eu costumo dizer que nessa fase, o adolescente, ele está entendendo, eu não sou nenhum adulto, mas eu também não sou criança. Quem sou eu aqui? Quem sou eu aqui? E aí, quando a gente tem esse sistema do quarto e da criança, do adolescente, no caso, ficar ali trancado no quarto com essa liberdade, essa autonomia de ficar ali sozinho, a gente está deixando ele vulnerável. Porque nessa confusão de quem sou eu e às vezes não ter esse sentar para conversar, não ter uma rotina clara, ele está vulnerável a conversas externas, a predadores, enfim. Tem muita aquela conversa, né? Eu tenho que ter aqui a minha intimidade, meu espaço, entendeu? Minha mãe nunca deixou porta fechada. Precisa de porta fechada. Então, hoje, acho que a gente acaba muito dessa individualidade. Meu espaço e tal. Você vai ter seu espaço no dia que você casar, no dia que você pagar as suas contas. Exatamente. E aí, você vai ter o seu espaço. Minha mãe falava isso. Maturidade, e até hoje, casei, e agora a porta aberta, é filha entrando, é marido. Às vezes, eu vou tomar banho, todo mundo entrou e fala, gente, eu posso 5 minutinhos? Só 5, por E favor. isso, né? Então, o mais interessante é assim, adolescência é difícil. Muito. É difícil porque eu tô passando A gente pelo acha que você tá a passando. fase quando é pequenininho, que não para, é cansativo. Na Espera. adolescência Melhor é complicado. Mas eu acho que a grande questão é o que ele está consumindo. Não é o tempo.
É o que ele está consumindo. Porque o que ele está consumindo, de repente ele está lendo um livro online. E aí? Você vai limitar? O tempo também, né? É, o tempo também. Então, aí o que acontece? É o que ele está consumindo. E isso é muito importante para o adolescente. Eu acho que ele tem que ter o espaço dele no quarto. Sim. Porque a minha filha fala assim... eu falo, você tem sua privacidade. Mas não com a porta fechada. Mas eu fiscalizo. Eu fiscalizo. Sim. Tudo no celular da minha filha eu fiscalizo. Não tem TV nos nossos quartos em casa. Na minha casa também não. Não tem TV nos quartos em casa. Não? Na cidade, não. Na chácara tem, mas assim, é porque na época acabou colocando, mas na cidade não tem. Por quê? Porque o quarto é um lugar. Eu deixo meu celular carregar na sala. Ótimo. Sabe por quê? Porque quando eu acordo, eu não fico desesperada. Eu vou fazer minhas coisas, vou fazer minha higiene, coisa e tal. Então eu não fico desesperada para ver o celular. Às vezes eu vou ver o celular, o meu marido não. Como ele é delegado, ele tem que deixar o celular do lado quase da cama. Eu fico irritadíssima, né, com isso daí, porque tem uma luzinha, sempre tem, eu não gosto. E a minha filha também, eu faço a mesma coisa. Deixo o celular na sala para carregar. Quando ela vai estudar, ela fica mais de 3, 4 horas estudando no celular. E aí? O que eu faço com a tela azul? Mas você sabe que a Thaís falou uma coisa fantástica. Aliás, todos estão trazendo contribuições maravilhosas. E a Thaís foi perfeita quando falou assim, vai chorar. Vai chorar. Pai, mãe, vai chorar. Ponto. Vou contar para vocês uma experiência. No colégio, quando proibiu-se o uso de celular pelas crianças, sentamos os professores e falamos, meu Deus, será absurdo, as crianças vai ser desesperador, as crianças vão arrancar as unhas. Na boa, primeiro dia nós fizemos caixinhas para cada sala, as crianças e os adolescentes, isso é o mais legal, eles chegam, eles já sabem que na primeira aula tem que deixar o celular, nós fechamos o celular, colocamos um cadeado, ninguém morreu. Não. Sabe o que eles fazem agora no intervalo? Eu acho incrível. Ao invés de ficar cada um num canto no celular, eles jogam ping-pong, eles jogam xadrez. Vou pensar que isso é uma evolução, não é contraditório? Eles vivem. É engraçado, né? Eles conversam, a gente tá comemorando isso, né? Perfeito. É uma coisa Então, muito você engraçada. que é mamãe de adolescente e você em casa que é papai e mamãe de adolescente, não morre. Deixa chorar, excelente. Deixa chorar, né? Porque acho que é isso. E às vezes a gente tem que acessar os recursos que a gente teve, porque eu não estudei com celular. Nós não. Nós todos aqui não estudamos com celular. Sim. Então, às vezes, a gente tem que acessar outros recursos também para promover essa regulação para os filhos. Isso que eu queria interagir aqui com vocês. A gente fala muito da questão da tela azul, que faz mal e tal. E aí, se estiver consumindo um conteúdo ali que não seja produtivo, que não vai agregar na vida, tudo bem, acho que não deixaram muito tempo. Mas você está estudando, fica 3, 4 horas. Às vezes eu olho para ela e falo, pelo amor de Deus, você vai pirar na frente desse celular. Ela, mãe, eu estou estudando. E ela realmente está. Por mais de 3, 4 horas, sem pausa. Desculpa, tem uma lente que é um óculos. Aí agora a gente vai dar um jeito para poder ficar no celular, óculos, né? Tem uma lente que é um óculos, tá? Que você usa, que ela inibe bastante a lente azul. Eu uso porque eu trabalho muito com tela. É? Então, o que acontece? Essa lente de contato, ela tira o reflexo da lente azul nos olhos. Mas se mudar, de repente, do celular para a tela de um computador... É a mesma coisa. Não é menos prejudicial? É menos prejudicial, mas é a mesma coisa, é tela azul. Não importa. Eu trabalho no computador e no iPad. Eu tenho uma sala assim, parece um estúdio gigante, assim. O que acontece? É tela azul. É uma tela. A televisão, por maior que ela seja, lógico que ela é um pouco menos. A tela você força mais a visão. A tela do celular porque é pequena, mas a tela grande, ela também prejudica. Então essa lente anti-reflexo desse azul, você repele bastante. Por outro lado, eu acompanho muitos adolescentes, principalmente do 2º e 3º ano do ensino médio, que chegam pra gente aos prantos, porque ele e a família colocam nele uma pressão tão grande para Enem, para vestibular, que aí sim ele vai passar 5 horas estudando e vai achar difícil, vai chegar uma hora que o cérebro vai estar cansado, ele não vai conseguir compreender, ele vai achar que a culpa é dele quando não é. Eu também tenho um filho adolescente. E nós que somos papais adolescentes, precisamos tirar o peso das costas dessas crianças. E ensiná-los que mesmo se for 5 horas estudando, calma, vai beber água,
vai conversar com um amigo. É o contrário, geralmente a mãe Conecta. manda estudar, né? Eu falo, pelo amor de Deus, calma, respira um pouco. O Não, ideal, não posso, tenho o que... ideal para o cérebro é descansar a cada 25 minutos, 30 minutos, fazer uma pausa. Aí. Né? Então, essa é a chamada técnica Pomodoro. Então, você estuda ali 25, 30, 35 minutos e faz uma pausa de 5, 10 minutos. Fez aquela pausa, volta, o seu cérebro já volta regenerado para continuar. Sim. Mas sem essa pressão realmente de passar horas. A Diretas gente vê ainda. também uma geração um pouco mais doente no sentido assim, a gente vê adolescentes mais obesos, né? Que antigamente a gente corria, brincava, então a gente vê muitos adolescentes obesos. A gente vê também hoje meninas e meninos, você fala, quanto você tem? Ah, eu tenho 20 anos. Você fala, gente, mas tá acabado, hein? Por quê? Tela, dorme mal, come mal, tudo isso. Então, hoje a moda o 40 mais é o que tá fazendo sucesso, né? Porque como é que uma pessoa, eles olham pra gente, como é que você tem, não é possível, como você conseguiu chegar a 40 anos? Por quê? Porque a gente teve uma adolescência, uma infância totalmente diferente. Então, eu acho que isso também tem causado neles, tá trazendo uma geração mais saudável. Então, hoje eles bebem menos, tem a galerinha, né? Sempre vai ter a turma da bagunça, mas conversando com algumas amigas que têm adolescentes, filhos nessa fase, eles bebem menos, eles não consomem droga, eles evitam muitas coisas. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma geração que tá um pouco mais doente, eu acredito que depois dessa próxima agora, vai ter uma geração muito mais consciente. Então, isso é muito importante, conversar, a gente trazer isso, né? E às vezes eu falo pra minha filha, sai dessa tela, ó, e vai ficar velha, brincando, né? Aí, ela tem 9 anos, tadinha. Mas ela teve acesso ao celular, eu brinco com ela. Ela teve acesso ao celular agora, com 9 anos. Ela não tinha, não deixava nem nada, só televisão. Então, agora ela tá nesse mundo, assim, então tá gostando, conversa com as amigas, eu já tô desesperada. Hoje mesmo mandei uma mensagem, mandei o vídeo que a gente passou aqui pro meu marido, eu falei, pelo amor de Deus, hein, vamos tirar da tela. Ele, calma, a gente coloca tempo, fica em paz, já fico desesperada. Porque a gente tem medo mesmo, né, porque destrói neurônios, consome tudo, traz esse senso de urgência, ansiedade, né? Né? Sedentarismo. Então, o sedentarismo, tudo. Então, ele falou, calma, não é um bicho de 7 cabeças, é só a gente saber administrar. E aí, hoje, eu falei, ontem ela ficou um pouquinho mais no celular que eu deixei, porque a gente estava assistindo uma série, e ela falou, então tá bom, você assiste aqui, a gente assiste lá. Eu falei, então amanhã é o dia sem celular o dia inteiro, tá bom? Ela tá ótimo. É o combinado. Então eu já avisei antes. Refeições, desde quando eu era pequenininha, às vezes dava um trabalho, aí eu levantava. Refeição sem celular, ela já sabe. Ninguém na mesa com celular. Então, algumas coisas que deram muito trabalho, mas que hoje fizeram efeito. Mas Bárbara, você sabe que o segredo pra gente que tem filho adolescente, eu também tenho uma enteada de 12. Eu tive que virar dorameiro, bicho. Ai, eu adoro. Eu tive que virar dorameiro e vibrar quando o cara segura a mão da menina. Eu abraço. No nono segurou a episódio. mão. No nono episódio. Sensacional. No nono, essa assiste Depois de 9 episódios. Entrar no mundo deles. Porque não Exatamente. adianta eu virar pra uma menina de 12 anos e começar a ler Platão pra ela, e pegar filme cabeça. Eu vou ver o Sétimo Selo com ela, né? Filmaço do Ingmar Bergman. Ela vai falar, Ed, pelo amor de Ela vai Deus, dormir, meu. né? Então eu tenho que entrar nesse mundo dele e aos poucos, acabou o doraminha com ela, a gente sai pra bater bola, a gente sai pra tomar sorvete e ela me acha um cara legal. Então eu consegui ir tirando, me aproximando, claro, mantendo sempre, eu sou o adulto. E por isso que eu falei, Thaís, nós como adultos é que precisamos nos regular. Primeiro me regular para regular o outro, porque o outro é só uma criança ou um adolescente. E um adolescente, para nós que somos pais de adolescentes, como é difícil você não olhar para um moleque de 15, 16 anos e pensar que aquele moleque já é um adulto. Não é! Não E é! assim, O meu Raulzinho precisa de mim. O Raul, meu filho, ele ao mesmo tempo que eu vejo coisas com ele na internet, eu levo ele para show de rock. Eu levo ele para assistir jogo de futebol, para ele entender que a vida é isso que nos cerca. E as telas, né, ela pode ser um momento de qualidade entre você e seu filho, entre você e sua filha. Eu sou mãe atípica
E constantemente eu falo para a Mafê, né? Vamos assistir um filme, a gente estoura, ela fala, vai estourar pipoca. Então tem, né, ali um contexto inserido ali, né? Então a gente vai assistir um filme juntas, vamos estourar uma pipoca, né? Vamos fazer uma cabana, a tia faz cabana com ela para assistir filme. Então isso sim, né? Ela está exposta às telas, está assistindo televisão? Sim, mas tem um contexto ali. Criando memórias também, né? Estamos criando E é memórias, como tá né? usando, né? Como você está usando. Acho que esse é o ponto. A questão não é as É telas, como, né? Como eu vou utilizar, e quanto. de que maneira, né? Porque já Com tá sentido. aqui, Já está. não tem como a gente fugir, a gente vai ter que É a frase do conviver. nosso amigo carnal. Você É. pode não gostar, então você vai sentar, ficar E em posição chorar. fetal e chorar. É isso, gente. Olha, e assim, a gente sabe que é daqui para mais. A inteligência artificial tem criado outros campos, a gente tem visto, né, muita coisa acontecendo, mas também eu acho que a internet é maravilhosa porque nos dá acesso à informação. Hoje a gente consegue ver uma criança com muito mais informação, muito mais inteligente. Com 20 anos hoje, você vê muita gente empreendendo, crescendo. Então, não é de todo mal, mas tem que ser muito bem Meu filho comedido. aprendeu a falar inglês jogando videogame. Então, Jogando videogame. quem me dera se na minha época tivesse isso. Agora eu tô com 40, quebrando a cabeça para aprender Você inglês. ainda é jovem, eu tenho 51. Eu sou da época que a gente ficava escutando no rádio para pegar a música, E gravar. E aí falava em cima assim, Transamérica. Era isso, bem na hora da palavra ali. E tudo é a forma, não tem. Se tem conversa, se tem combinado, se tem tempo para sentar e escutar, tá tudo bem, desde que tenha o equilíbrio, tenha rotina e principalmente, né, estudar para ter o controle parental. Até um adendo, lá no meu perfil do Instagram tem um manual, um guia prático para o pai que não sabe fazer controle parental, pode fazer @iac.institutocarvalho. Então vamos, pode já que baixar lá. você puxou a fila aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos para nossas considerações aqui finais. Quero que cada um de vocês falem um pouquinho, né, do resumo que a gente debateu aqui hoje e fale também as suas redes sociais, um pouquinho do seu trabalho. Vamos começar aqui com a Adriana. Puxei a fila, né, gente? Puxou a Desculpa. fila. Bom, resumindo, eu acho que é isso, né? Tudo com equilíbrio, é saudável. Eu acho que o pai tem que ser intencional, entendendo a sua responsabilidade, o seu papel. Né? Eu trabalho com parentalidade, tenho um instituto onde eu trabalho educação emocional, educação sexual e prevenção, né? Voltado aí para prevenção ao abuso infantil. No meu perfil, @iac.institutocarvalho, você pode entrar lá e baixar o guia prático de controle parental, que pode ajudar. Muito bem. Thaís, também agradecer. Obrigada, viu, Thaís? Pode deixar suas considerações e contatos pra gente também. Primeiramente, agradecer. Foi o que a gente estávamos conversando lá dentro, né? As telas em si, elas não são prejudiciais, né? O que prejudica é o tempo que a criança é exposta, como a criança é exposta, né? A falta de supervisão desse acesso às telas. Então, mantendo aqui, eu sou contra, mas tudo tem um limite, né? Eu sou psicóloga, trabalho com transtorno de neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil. O meu público-alvo são crianças autistas, né? Crianças TEA. Então, tudo que a gente trouxe aqui sobre rotina, previsibilidade, com crianças neuroatípicas, isso fica muito mais evidente, precisa ser muito mais focado ali. E a minha rede social, meu Instagram é psico_Thaís Gomes, né? Entra lá, acompanha um pouquinho. Tem bastante coisa da minha vivência com a minha filha de 5 anos, que é autista e está em investigação de TDAH. E é isso, né? Isso, acompanha lá, vê um pouquinho do meu trabalho. Eu faço várias postagens sobre... tem até uma sobre o uso de telas, né? Que a criança está na fase ali da neuroplasticidade, de 0 a 5 anos. Então, não é interessante expor a telas. Então, dá uma olhadinha lá. psico_Thaís Gomes. Muito bem, Marlene, muito obrigada também pelas suas explicações aqui com a gente, esse debate gostoso. Deixa também suas considerações e contatos. Primeiramente, agradecer aqui a oportunidade de estar aqui na TV, com essa equipe, nessa turma maravilhosa aqui. Que momento de interação sem celular, né, gente? Né? Muito gostoso estar aqui. A minha consideração final quer que a criança não fique o tempo inteiro nas telas? Então, o pai e a mãe seja esse exemplo. Também faça um detox mental, né? Das telas. Acho que a principal é essa. E o uso moderado de recreativo ali ou para estudo é benéfico também, né? Você é só controlar. Tudo é o limite e a moderação como usa. Tem um trabalho nas redes sociais, @serpaisermãe. Sou psicóloga, pedagoga e educadora parental. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho,
trabalho há alguns anos aí com a infância e tenho essa oportunidade aí de ajudar famílias também. Meu propósito aqui é esse, atingir as famílias, tá bom? Perfeito. Natália, obrigada também. Deixa seus contatos para a gente, considerações. Bom, então eu acho que para finalizar, né, essa discussão é importante a gente entender que acho que não tem lado, né, não tem contra ou a favor, existe o bom senso. Né? Vivemos numa sociedade em que a tela ela é presente, o celular ele é presente e a gente não tem como blindar as nossas crianças disso, né? Mas a gente precisa assumir esse lugar de responsabilidade enquanto pais, enquanto mães, cuidadores, enfim. Né? A gente precisa ter esse lugar de responsabilidade para a gente conseguir se regular e, consequentemente, regular as nossas crianças. Eu sou psicóloga perinatal e da parentalidade também, trabalho com público infantil, também tenho um trabalho com luto, né? Eu sou especialista em luto, em especial luto perinatal. E o meu trabalho, vocês podem encontrar no Instagram, @NataliaAguilar Psicóloga, Natália sem H e 2 As, Natália Aguilar, psicóloga. Obrigada. Obrigada, viu? Adelir, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço muito estar aqui participando com vocês. A gente sempre aprende, né? Eu falo sempre que a mediação, e isso é uma conversa, uma fala que a gente tem muito na educação, né? A mediação, ela é a fonte de tudo. Então, mediar as conversas, mediar o uso do celular, né? Sempre percebendo qual é a intenção, eu acho que isso é a chave de qualquer movimento. Eu sou doutora em educação, sou pesquisadora da infância e eu trabalho muito com a educação infantil, né? Minha rede social é Adelir Marinho. E lá eu trabalho muito com a questão das práticas, né? Então, quais são as teorias atrás das práticas dos professores? Porque não adianta a gente falar de teoria sem entender com essa prática. E aí eu sempre digo que a gente erra quando a gente fala que na teoria a prática é outra, porque toda prática existe uma teoria. Então, nas minhas redes sociais eu trabalho com isso, né? Quais são as teorias que estão envolvidas ali naquela prática docente. Muito bem, muito obrigada, viu? Professor Edinaldo, obrigada pela sua presença. Em inglês quer dizer é nós. Gostei. Gente, primeiro, muito obrigado a vocês pelo convite, a Rede Mais Família, é uma honra estar aqui. Obrigado a todas vocês, meninas, aprendi muito com vocês. Eu sou professor e termino dizendo, parafraseando John Lennon. John Lennon diz uma coisa muito legal, a vida acontece enquanto você faz planos. Então eu vou fazer diferente. A vida acontece enquanto você sai do celular. Vai viver tua vida, vai lá fora, vai cheirar uma flor, vai pisar no chão, vai brincar com teu filho, vai jogar bola com teu filho, cara. Abraça teu filho, larga o celular e vai viver. Você me encontra numa rede social lá no Instagram, no Prof. Edie, EDD, 2 Ds, tá? EDDIE, Prof. Ed Felício, lá no Instagram você me encontra. E em breve vou lançar o livro Black Mirror, Sociedade dos Espelhos, Sociedade do Espetáculo, onde a gente vai realmente discutir o que é o mundo real, o que é real e o que é falso. E você, sabe o que é real? Mergulha dentro de você e se encontra. Um abraço. Muito bem. Tatiane Matos, obrigada também pela sua presença, viu? Muito obrigada. Bom, eu acho que para fechar de tudo aquilo que nós falamos, é um privilégio estar aqui, estou muito feliz. Pessoas extremamente competentes, que sabem do que estão dizendo e que contribuíram com certeza com todos aqueles que estão nos acompanhando. Mas eu acredito que de tudo que nós falamos, cada um já falou um pouco do que seria o nosso fechamento e o que faltou talvez é falar sobre essa formação dessa família como dentro desse mundo virtual. Eu acredito que ajudar a família a compreender a melhor maneira de utilizar o recurso digital é um papel também formador e que falta muito. E dessa maneira eu tenho uma rede no Instagram que chama Rede UAU. Ela
começou, ela está em construção, ela é recente, tem menos de 3 meses, mas é uma rede que está trazendo assim, um engajamento muito importante, porque eu falo lá de uma forma muito simples. Quais são as importâncias para a família pensando no desenvolvimento do seu adolescente e da sua criança? Então eu trago assuntos diversos, desde uma inteligência artificial, de uma internet, de um mundo virtual, do brincar, de como eu crio um ambiente de rotina. Então você me encontra na Rede UAU e também eu sou coordenadora pedagógica de um colégio aqui na Zona Norte de São Paulo, que é o Colégio Palavra Viva. Então não posso deixar de dizer que lá também nós formamos educadores conscientes e famílias também que trabalham em conjunto para nós chegarmos nesse final, que é o melhor do adolescente e da criança como um todo. Então eu quero agradecer, muito obrigada, e eu gostei muito de estar aqui nesta tarde. Já fica Obrigada, o convite viu? para voltar depois, É viu? verdade. Sim. Muito Vocês obrigada. todos, tá? Ivone Lima, obrigada também pela sua presença. Eu que agradeço a Edmais Família pelo convite mais uma vez. E estou muito feliz, aprendi muito com todos vocês. Eu acho que a minha visão o mais importante é o conteúdo que o teu filho está vendo, que o teu filho está consumindo. E nós temos que criar não só consumidores, nós temos que criar criadores, tá? E outra coisa, fique de olho. Fique de olho porque o mundo virtual é perigoso. Eu acho que um dia vocês vão falar sobre isso, é no próximo programa, eu acho. Ele é perigoso e nós temos que ficar de olho nas crianças. Não deixa a criança em jogos online sozinhos, não deixa trancados, porque é um mundo de aliciamento digital perigoso. Então, assim, baixe o controle parental, fique de olho no teu filho e fique atento no que ele está consumindo. Mais importante é isso, a minha palavra que eu deixo. E paciência, né? Porque ser pai, requer paciência. Vai fazer o ventilador, vai fazer tudo, aí tem que ter paciência. Paciência e resiliência sempre. Obrigada. Muito viu? obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Obrigada, gente. Olha, que delícia esse bate-papo. Amei aqui estar com vocês. E falando em delícia também, agora é hora de eu ir lá para nossa cozinha